Fala comigo, ouvinte. Tá com uns dias já que eu tava planejando de fazer esse vídeo em defesa do nosso romantismo. Lara, 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 la, lararirarirará. Larara, lara, 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 larirará. No arvoredo sussurra o vendaval do outono, em defesa do nosso romantismo. Mas como eu já tenho alguns vídeos defendendo o Zé de Alencar, defendendo, analisando, fazendo reflexões inspiradas nele, né? Como eu já tenho alguns vídeos sobre o Alencar, sobre a arte brasileira, eu pensei que esse assunto já está meio batido, né? E de certa forma, sim. De certo modo, sim. Eu já falei um pouco sobre o que eu pretendo falar aqui. Mas aí eu estava assistindo um vídeo do Homero Cast, que ele estava tendo uma transmissão com um cara que trabalha lá na Amazônia. Aí esse cara que eu não me ligo assim quem é. Esse cara, ele escreve livros, romance policial, se eu não me engano. Aí o Homero falou um negócio assim, que a nossa academia, as nossas editoras, nossas livrarias, elas não. A nossa crítica, né, cara? Ela não respeita muito literatura de entretenimento, né? Para você ter um livro de respeito, tem que ser um livro assim mais profundo, né? Uma coisa que uma coisa que não te entretém, né? Ele não desenvolveu muito, mas talvez ele pense uma coisa parecida com o que eu penso, né, cara? Que é assim, essa ideia de que se você tá entretido com uma coisa, é porque ela não é boa. O que, sinceramente, eu entendo essa linha de raciocínio de uma certa forma que eu vou tentar falar aqui. Mas, quando eu vejo isso dessa forma, como é que eu posso dizer? Dessa forma assim, grotesca, cara, tipo, dessa forma rígida, se liga, tipo assim, se você gosta é porque é ruim, se você não gosta é porque é bom. Quando eu vejo isso, cara, eu tô vendo, sem querer ser nietzschiano, uma negação da vida, se liga. É tipo assim, mais ou menos que nem o Frank Zappa dizia, né, cara? Música é um negócio pra você ouvir e gostar, filme é um negócio pra você assistir e gostar, se liga. Arte é pra você curtir, cara. Arte é pra você gostar, entendeu? Claro que. Aí eu vou entrar na linha de raciocínio que eu entendo. É claro que a arte não é só isso. Ela não é entretenimento, né? Então, assim, existe uma dimensão formativa na arte, né? Existe uma dimensão de elevação espiritual. É aquela coisa que o pessoal fala da formação do imaginário e coisa e tal. Mas para mim é uma coisa de. É como se fosse uma caixa de ressonância da sua alma. Se liga quando você escuta uma música, uma grande música, quando você olha para uma grande pintura, quando você lê um grande livro, quando você assiste um grande filme, né, a grande arte, você tem ali um espaço em que vai ecoar coisas da sua alma, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E é no sentido tanto de um espelho, né, que você pode olhar para aquela dimensão, aqueles aspectos, aqueles elementos ali da sua alma, aquelas forças que jogam dentro de você. Também você vai ter ali a possibilidade de encarar elementos que não necessariamente estão na sua alma, mas que está no espírito coletivo, que está na humanidade, né? Você vai ter acesso à experiência humana de uma forma rica, inofensiva, no sentido de que, por exemplo, quando eu estou assistindo um filme em que tem uma cena de violência, é diferente de eu estar assistindo a violência ao vivo, né? A violência ao vivo, ela é uma coisa que pode te machucar, e mesmo que não te machuque, tem um ser humano ali sendo machucado, então é uma coisa indesejável, desagradável, não é bom que aconteça.
Agora, quando tá vendo um filme, ou um livro, ou uma música que tem uma cena de violência ali, é uma coisa inofensiva, entre aspas, né? Porque não é totalmente inofensivo, né? Mas pelo menos é uma coisa meio controlada ali, né? É menos ofensivo do que o real, né? E que eu tô citando um caso extremo, né, da violência, mas outras coisas também, né? Então, por exemplo, tu tá vendo sei lá, uma comédia romântica, um filme de romance, que até o tema do vídeo aqui não é esse tipo de romance, né? Mas eu quis frescar um pouco, assim, deixar ambíguo de propósito, né? É, o, tá vendo um filme de romance, por exemplo, aquilo é inofensivo para ti, né? Tu não tá assistindo um romance de fato, né? Tu tá assistindo um romance imaginário ali. Então, aquilo não vai, de alguma forma, afetar a tua vida, né? O que acontece com aqueles personagens pode até te afetar e tu ficar ali impressionado, mas depois do tempo passa e se tu não for se tu tiver no domínio do teu juízo, das tuas faculdades mentais, tu vai saber que aquilo ali é só um filme, que aquilo ali é só um livro e tal, né? Ali é para tu, de alguma forma, trabalhar a tua dimensão espiritual. Não é uma coisa para tu acreditar e levar a sério e trazer aquilo para a realidade e pensar, pô, o cara morreu, e aí? Ai, meu Deus, agora? O que, que eu vou fazer? Então, assim, a arte, ela te permite esse contato, né, com a tua humanidade interior e com a humanidade de um modo geral. E aí isso permite um aspecto pedagógico, né? Então tu educa os teus sentimentos, tu educa a tua razão, tu educa o teu espírito de várias formas diferentes, né? Por exemplo, um romance histórico, ele te educa em termos de vivência humana, vivência coletiva, o teu civismo, a relação com a história do teu povo, do teu país, etc. Né? E, enfim, acho que já deu para entender aqui, né? Então a arte, ela tem essa capacidade e, e eu acho que uma arte é tão mais elevada quanto mais ela permite esse tipo de coisa, né? E quanto mais ela te educa, né? Quanto mais ela eleva a tua mente, o teu sentimento, tudo num sentido mais elevado, em direção ao bem, em direção à virtude, em direção às coisas elevadas, né? É claro que para apreender isso que eu estou dizendo, né? Para entrar em sintonia aqui com o que eu estou dizendo, você tem que ser uma pessoa que concebe a existência de um bem, de uma verdade, de uma coisa mais elevada, de uma hierarquia de valores, né? De uma hierarquia de coisas na realidade, né? Se você é uma pessoa que não tem hierarquia, cara, não percebe uma hierarquia na realidade, se você acha que tudo isso aí é papo de extrema direita ou qualquer coisa do tipo, aí a arte para você vira, sei lá, um jogo, uma brincadeira, uma outra coisa aí, né? Mas então, eu não vou entrar aqui nesse aspecto, né? Apesar de que eu vou sim entrar nesse aspecto. Estou escrevendo aqui, mas não se preocupe não, tá? O, apesar da arte ter essa dimensão, cara, isso não exclui que a arte possa entreter. Não é porque a tua alma está sendo educada que tu tem que estar levando a palmatória na mão direto, né? Aprender pode ser uma coisa gostosa, agradável, né? Então, assim, esse papo de que um livro, para ele ser bom, por exemplo, ele não pode ter final feliz, ou a história não pode ter linearidade, ou as personagens não podem ser de qualquer forma tipos ideais ou pessoas virtuosas. Você necessariamente tem que olhar para o ser humano como uma coisa mesquinha,
Você não pode se apaixonar pelo personagem, ele tem que ter alguma coisa feia, você tem que ver o personagem peidando, cagando, alguma coisa assim. Cara, essa ideia, pra mim, isso aí é o fruto de uma humanidade que perdeu o contato com a beleza da vida. Porque sim, a vida tem muita coisa feia, cara, mas a vida não é uma coisa feia, se liga. A vida tem coisa boa. Existem pessoas boas, existem momentos bons, existem coisas boas na vida, se liga. E a arte, ela pode, não só pode, como pelo menos na, em boa parte das obras, ela deve. É preciso que tenha obras de arte que te levem para um percurso linear, que te levem para personagens inspiradores, que te traga personagens inspiradores, que te traga momentos assim marcantes, memoráveis, se liga? Isso acontece na vida. Eu acho que eu falei muito sobre isso no segundo vídeo, especificamente sobre o Alencar, né? Nota adicional sobre Zé de Alencar, tá? Dá uma olhada lá que eu já falei um pouco sobre isso. Isso faz parte da vida, cara. Então, assim, o romantismo, quando ele se torna exagerado, né? Quando os personagens não encostam no chão, realmente pode ser uma coisa doentia, né? Pode ser uma coisa que te torne muito ingênuo, ou que te torne muito fraco, né? Que te torne muito mole, né? Mas isso não significa, cara, que tu não possa ter uma idealização, que tu não possa pensar algum tipo de pureza, ou que tu não possa, de alguma forma, acreditar nas virtudes, se liga? Tu pode ter idealização mesmo numa história completamente trágica, se liga? Tu pode defender ou apresentar a pureza dos sentimentos, dos valores, etc., mesmo numa história de desgraça, se liga? E tu pode defender as virtudes, apresentar as virtudes, educar para a virtude, mesmo numa história que mostra pessoas vis, pessoas mesquinhas, pessoas fracas, pessoas normais, pessoas de carne e osso, concretas, em situações bobas, banais, se liga? Uma coisa não contradiz a outra, se liga? E tem aquela coisa, né, cara? Essa coisa que inclusive é um problema do romantismo. Porque assim, o Jackson de Figueiredo ele até fala, né, que o romantismo, ele no Pascal e Inquietação Moderna, no prefácio, eu nem li todo o prefácio, eu não li o livro e nem o prefácio eu li todo, tá, galera? Eu sou um cara muito arredio e erradio, assim, cara. Eu tenho um problema de disciplina para ler livros, né? Eu pego uns 20 livros para ler e vou lendo um pedaço de cada um e tal. Eu sou um cara muito caótico. Por isso que você não deve me ter como um guia. Você tem que ver o que eu estou dizendo e ver o que se aproveita, né? Aqui eu estou dando dicas, mas você pega, experimenta as minhas dicas, vê se elas servem ou não, se liga. Mas enfim, o Jackson de Figueiredo ele fala, né? Tá falando sobre o romantismo como essa coisa do sentimento e tal, né? E, e aí ele vai colocar o realismo, o naturalismo, ou pelo menos o Machado de Assis, né? Como o cara da razão, né? Da frieza da razão e tal, da prudência e coisa e tal. Só que ele vai dizer que no Brasil o romantismo não aparece como essa coisa destrutiva que ele foi, onde ele nasceu ali na Europa, na França e tal, né? Na Alemanha e tal. No Brasil o romantismo ele tem um sentido de quase de criação da nacionalidade, construção da nacionalidade. Né? Ele é mais construtivo do que destrutivo. Tá certo que você vai ter ali um Álvares de Azevedo, você vai ter uma galera no romantismo que é tensa, né? Assim como você já tinha no neoclassicismo,
Você já tinha essas figuras destrutivas antes também. Mas no romantismo vai ter, né? Claro. Mas, essencialmente, cara, se tu pega, tipo, o Visconde de Tonel eu não li ainda. Já li pessoas falando sobre ele, né? Parece que não foge muito disso, não. Mas o Bernardo Guimarães, o Alencar, você nota, cara, que o objetivo dos caras é construir a nacionalidade, estabelecer assim um, uma hierarquia de valores sadia, né? Então, por mais que esses caras sejam sim românticos, você vai ter ali a coisa do sentimento, da idealização, você vai ter aqueles dramas, né? Aquela coisa toda do romantismo, mas você percebe muito o elemento religioso, por exemplo, o elemento da tranquilidade da vida pastoril. Essa é a nota dominante, se liga? Além do diálogo construtivo, cívico, com a história do país, com os elementos de solidez, de coesão cultural, social do país, se liga? Então, assim, o romantismo brasileiro ele é sadio, cara. Tem lá problemas, né? Principalmente em algumas obras específicas são mais problemáticas do que outras e tal. Mas, no geral, é uma coisa sadia, se liga? E aí se critica muito, cara. Além dessa coisa da. Assim, critica-se muito o lado estilístico, né? As convenções, o que é considerado assim fraco esteticamente ou obsoleto e tal, e se reforça muito a coisa da experimentalidade, né, cara? E isso é uma coisa que vem com o romantismo, né? O romantismo traz muito essa coisa da experimentação, né? De sair um pouco das quatro linhas, se liga? Mas eu não sei se isso vai ser a nota dominante no Brasil, se liga, no romantismo brasileiro. Isso é uma coisa que lá na Europa realmente pega na música, por exemplo, né? O romantismo, ele vai começar a fazer músicas em tom menor, né? E era muito incomum fazer música em tom menor, né? Sempre a galera fazia em tom maior, né? Tem um amigo meu que ele é meio músico, né? E ele fala assim que, por exemplo, você fazer uma música triste ou tensa, né? Uma música trágica em um tom maior é desafiador. Já você fazer uma música em tom menor é mais fácil. Fazer uma música triste, trágica, em tom menor é mais fácil, né? Então, de certa forma, o romantismo, no que ele tenta ser experimental, ampliar os limites da música, da arte em geral, ele, na verdade, recorre a artifícios que são mais fáceis, né? Isso a gente pode notar, por exemplo, também no verso livre, né? Na poesia, no romance, né? O romance meio que romance e romantismo são relacionados, né? O romance ele realmente se estabelece como um novo gênero literário com o romantismo, né? E o romance, ele é aquela coisa, né, cara? Ele é uma narrativa bem individualista e tal, bem subjetivista e tal. Então, assim, de certa forma, são coisas que elas facilitam, né, você fazer a obra de arte, né? A obra de arte se torna mais fácil de ser construída, né? Pode-se ver por esse lado. Mas o fato, cara, é que o romantismo, com essa ideia da arte pela arte, que eu não vejo isso no romantismo brasileiro, por exemplo, pelo menos nos grandes nomes, mas nessa ideia do romantismo da arte pela arte, né, você vai começar a sair um pouco dessa dimensão formativa, espiritual, né, de elevação da alma, a arte como um instrumento de elevação da alma, né, como uma caixa de ressonância, e aí você vai começar a olhar para a arte como uma coisa que vale por si própria, né? Então, assim, o que importa é construir uma obra de arte, um produto novo, e aí vem essa coisa do experimentalismo entra na ordem do dia, assim, né?
O importante é experimentar, construir algo novo. Então, o que vem depois do romantismo, né, de certa forma, é fruto do romantismo. Né? Mas o que acontece? Né? Aí fica parecendo que uma obra de arte que não é linear é necessariamente melhor do que uma obra de arte que tem uma construção narrativa linear. Né? Então, se você tem uma história com começo, meio e fim, beleza. Agora, se a história ela começa no fim, depois vai para o meio, depois vai para o começo, ela já é melhor. Se você tem uma história que começa no fim, vai para o meio e nem tem começo, melhor ainda. Se você tem uma história que tem um começo e vai para o meio, é melhor. Se você tem uma história que começa no meio e vai para o começo e não tem fim, melhor. Nossa Senhora do céu, que perfeição, hein? Tipo assim, cara, sinceramente, eu não vejo nessas inovações estilísticas, nessa experimentação, algo ruim, se liga? Eu acho que é de boa. E muitas vezes produz um efeito bom, bom. Um efeito, inclusive, formativo, pedagógico e tal. Eu vou falar um pouco aqui de obras de arte estrangeiras, tá? Tanto de várias artes diferentes, tá? Eu vou trair o movimento nacionalista, cara. Agora vocês vão me cancelar. Ainda bem que no nacionalismo não tem cancelamento. Ainda, né? Ainda bem que ainda não tem cancelamento nacionalista. Não ia ser cancelado agora, que eu vou falar de várias obras estrangeiras. Vou falar de umas nacionais também, mas vou falar de um bocado estrangeiras aqui, porque eu nasci num período Luzia, tá? Então eu conheço talvez mais obras. É porque também tem mais países no mundo do que o Brasil, né? Tipo, o Brasil é um país. O resto do mundo são quase 200 países. Então é claro que tem mais obras de arte fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? Mas então, vamos lá. O Magic e o Monstro, né? Sei lá, incrível história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, esqueci o nome do livro agora. Tem lá um lance meio experimental, né? Que você está vendo a história e tal, e de repente você se depara com uma carta, né? E essa carta é um momento do passado e tal. Então a coisa vai, chega no fim e depois ela volta para o meio, e isso traz né? Isso é uma coisa interessante. Então tem um efeito interessante, né? Um efeito que foi perdido pelo fato de que todo mundo sabe qual é o enredo da história, né? O correto era você não saber, né? Mas enfim. Aí você tem. Inclusive, né, cara? Eu até escrevi um artigo, só que eu não publiquei. Escrevi um artigo, não, escrevi uma comunicação, na época que eu era subversivo, anarcotropicalista, né? Eu escrevia muito sobre filme de terror, literatura de terror e tal, e eu escrevi um pouco sobre isso, né? Que os primeiros clássicos do terror, todos eles são, de alguma forma, romances epistolares, né? Que é o Médico e o Monstro, o Frankenstein e o Drácula. E eu relacionei isso com a coisa do terror que adquiriu uma nova cara com o found footage, né? Fiz uma relação entre essas duas ocorrências aí, mas enfim. Enfim, tudo isso são experimentações, né, cara? E essas experimentações, elas, de alguma forma, elas têm também uma dimensão formativa, elas mexem um pouco, porque ela mexe com a tua sensibilidade, né? Uma coisa é a tua sensibilidade diante de uma coisa que tem começo, meio e fim. Outra coisa é a tua sensibilidade diante de uma coisa que tem começo, depois vai pro fim, depois volta pro meio, coisa e tal, né? Só que assim, isso quando tem uma relação com a tua formação, beleza. Agora, quando é uma experimentação pela experimentação, cara, isso aí pra mim é. Parece que assim, o teu espírito adormeceu, tu se tornou uma pessoa anestesiada, tu não consegue mais dialogar com a concretude espiritual da vida, se liga com aquilo que importa, com a substância, com, sabe assim, a essência da vida, que é espiritual, se liga, tu não consegue mais ter contato com isso, e tu tá vivendo só de, vou experimentar coisas novas, vou experimentar coisas novas, vou experimentar coisas ruins só pelo gosto de experimentar, se liga? Tu se tornou uma pessoa simplesmente curiosa.
Tu não é mais uma pessoa aventureira, no bom sentido, tu não é mais uma pessoa corajosa. Tu é uma pessoa só curiosa, tu é uma pessoa fútil, uma pessoa frívola, se liga? Então, quando você vai na experimentação pela experimentação, cara, isso aí é decadência, né, bicho? Por exemplo, o Zé de Alencar, ele vai fazer essa coisa, né, de sair da linearidade, né? Então, ele vai lá para frente, ele volta e ele faz a coisa de um jeito magistral, né, assim. E eu acho que se o Alencar tivesse vivido mais, né, o Alencar ele viveu pouco, né, cara? E ele produziu muito no curto tempo que ele viveu. Eu acho que se ele tivesse vivido mais, ele teria cada vez mais inovado, né, experimentado mais e tal. Ou então ele teria estabelecido um estilo dele solidificado e só aperfeiçoado aquela coisa, né? Pode ser também. Mas o fato é que ele viveu pouco, né? Agora, quando tu vai pro Machado de Assis, né? A galera paga um pau danado por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá, cara, eu acho que eu preciso reler. Eu acho que eu preciso reler. Mas, cara, na boa, ali é uma experimentação técnica, né? Tipo, em termos de substância, de essência do romance, assim. Tipo assim, antes o Adriano antes de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Adriano depois de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Teve uma mudança, eu me tornei uma pessoa melhor, eu, sei lá, aprendi algo. Talvez eu tenha aprendido uma técnica, ou talvez eu esteja menos ingênuo, pode ser. Mas isso aí vale para Machado de Assis em geral, né? Os romances dele todos, você fica uma pessoa menos ingênua, uma pessoa mais encaliçada para a vida, né? Porque ele é muito pessimista, né? Então, a obra de arte, cara, ela não pode ser vista assim, não, bicho. E outra, cara, qual é o problema de tu gostar do livro que tu tá lendo? Sabe? Qual é o problema de tu gostar da música que tu tá ouvindo? Tu gostar do filme? Pra mim, cara, tu tá abrindo mão de uma qualidade, se liga? Quando tu pensa assim, não, eu vou fazer um romance que ele é tão chato, ele vai ser muito chato, cara. Eu vou fazer um filme, ele é muito chato, se liga? Então ele é muito bom, porque ele é muito chato. Cara, que doença é essa, bicho? O filme é bom, então ele tem que ser bom. Tem que gostar, eu tenho que assistir o filme assim, ó. Caralho, que massa, que massa, que massa, que massa. Nossa, que massa, cara. Cara, o filme bom, ele é um filme massa, se liga? Uma música boa, é uma música massa, se liga? Mas aí é claro, tem coisa que é massa, mas não é imediatamente massa, se liga? É o que a gente chama de gosto adquirido, né? Então, por exemplo, a música erudita. Eu sou um cara que eu escuto muito rock progressivo, né? O rock progressivo é uma coisa que eu comecei a perceber quando eu comecei a ouvir rock progressivo, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que hoje em dia nem é assim uma banda predileta, não, mas durante um tempo eu pirei muito. O Gentle Giant, né? Cara, as primeiras vezes que eu ouvi o Gentle Giant, eu fiquei assim, meu irmão, que tranqueira, que coisa chata, que bosta isso. Aliás, não só. O Emerson Lake and Palmer foi mais ou menos a mesma coisa, cara. Eu ouvi Emerson Lake and Palmer ficar assim, esses caras são muito confusos, doido. A música tá de um jeito, fica de outro jeito, coisa esquisita. Já o Yes teve umas coisas que eu gostei, tem umas que eu não gostei. Por exemplo, Roundabout, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim, que música besta, né? É que nem I Know What I Like, do Genesis, eu ouvi assim, essa música fez sucesso, velho. Música besta dessa e tal. É umas músicas. Só que aí você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, e você vai começando a perceber, cara, que tem um negócio massa ali, se liga. Ah, cara, é assim. Aí saindo do progressivo, indo pro erudito, é a mesma coisa, né, cara? Se tu vai ouvir uma música erudita, tu não entende a princípio, assim. É, pelo menos nós, assim, que crescemos nessa cultura, nessa semicultura, ouvindo muita indústria cultural e tal. Você vai ouvir uma ópera ou uma sinfonia, um concerto, você fica meio que. Cadê as explosões, né? Cadê as explosões? Mas se você continuar, se acalmar mais, ter mais contato com a natureza, meditar mais, você vai começar a entender, né, cara? Ah, isso aqui e tal. E aí, cara, essas coisas que você começa a gostar, que são um gosto adquirido, né, que você tem que ter uma certa paciência para ouvir, para ver, para ler, para admirar,
Depois, cara, o prazer que você sente com aquela obra de arte é maior ainda do que o que você teria com uma obra de arte mais simplória, mais simples, se liga? Mas, querendo ou não, é uma obra de arte massa, ela te dá prazer. Só que você precisa se acostumar um pouco com ela para ter o prazer, entendeu? Mas tem o prazer, se liga? Tem o prazer de ouvir aquilo. Por exemplo, eu tô ouvindo muito Vandergraaf Generator, né, cara? Cara, eu escuto Vandergraaf, nossa senhora, cara, assim, minha cabeça vai assim, nossa senhora do céu. É um negócio muito massa, dá vontade, assim, de não digo dançar, porque, né, é outra viagem, mas é uma coisa que toma o corpo todo. É muito bom. Mas não é pra qualquer pessoa, assim. Aqui eu não tô tendo preconceito, não. É porque, por exemplo, tem gente que gosta de música erudita e vai ouvir Van der Graaf e vai achar aquilo uma tralha. Se liga? É uma questão de gosto também. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, eu entendo que não é uma questão de imediatismo, se liga? Eu entendo que a música, a arte em geral, ela não tem que te provocar um prazer imediato, necessariamente. Ela pode, mas também não pode. Aqui eu vou citar um exemplo, cara. O The Wall, do Pink Floyd. É uma coisa que eu tô trabalhando internamente muito com essa coisa, sabe? Nem sei se eu falo aqui para não dar armas pro inimigo. O The Wall, né? Ele, ao mesmo tempo, é um gosto adquirido e uma coisa de entretenimento, se liga? Tipo, tu vai ter Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall, cara, é uma viagem, porque ela tá dentro de uma ópera rock que deu prejuízo pro Pink Floyd de tão pretensiosa, se liga? É uma ópera, se liga? É uma obra que ela é um disco, mas ela é um show também, ela é um filme, né? Tinha um desenho lá que era exibido e tal, e depois virou de fato um filme, mas aí a contragosto do Roger Waters e tal. Mas assim, o... é uma coisa altamente pretensiosa, né? Que você tem que para você realmente compreender o The Wall, você tem que adentrar ali no que está acontecendo ali, você tem que prestar atenção na letra, na musicalidade, e você tem que refletir um pouco sobre aquilo e tal, e aquilo, por exemplo, tem coisa do The Wall, cara, que eu só entendi depois de uns anos de vida, se liga? Porque aí eu meio que senti na pele algumas coisas que acontecem lá com o personagem, aí eu, cara, é assim que esse personagem tá se sentindo nessa hora, agora que eu entendi a viagem do cara, se liga? É, mas enfim, o The Wall tem essa coisa toda, mas aí tu pega tipo Another Brick in the Wall, cara. Ela é uma música que ela ao mesmo tempo é punk e é disco, se liga. Ou seja, ela atinge duas paradas Billboard ao mesmo tempo, se liga. Ela faz sucesso tanto com o cara que curte, sei lá, The Clash, se bem que não, né, cara? Mas enfim, ela pode ser curtida tanto por não pelo o punk raiz não, e o disco raiz também não. Mas aquele cara que não é um punk raiz, não é um disco raiz, é só aquele cara que escuta rádio, se liga? Eu escuto rádio. Então o que tiver tocando aí eu curto. Esse cara que curtiria um punk, ele curte Another Brick in the Wall. E o cara que curtiria disco, ele também curte Another Brick in the Wall, se liga? Tanto é que a música foi um hit gigantesco desde aquela época e até hoje, se liga? Porque ela tem a porrada do punk, né? Tanto ela como a anterior, né? The Happiest Days of Our Lives, né? Pam, bum, pam, when we grew up and went to... Tem um negócio meio punk assim, se liga? E aí a letra, né? We don't need no education. Tem um negócio meio punk, aí o riff, o solo bem rock, né? Pam, boram, 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 pam. Só que ela é um disco, né? Que o Queen vai fazer sucesso nessa mesma onda, com aquela Another One Bites the Dust. Pum, 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 pum. É a mesma viagem, né? Então, assim, é uma coisa que ela é entretenimento, se liga, mas ao mesmo tempo é uma coisa que tem ali uma dimensão mais profunda, se liga. E se tu pega o The Wall, ele tem The Wall,
Aí ele tem umas músicas mais lentinhas, aí tem umas músicas meio vaudeville, teatro, ópera, sei lá, né? Mais ou menos que nem os Kinks, o Gênesis, a galera assim fazia. Aí tu vai ter umas músicas mais prog, né? Tipo Comfortable Numb e tal. E é isso, cara. Então, assim, tu tá agradando, tu tá entretendo vários públicos e ao mesmo tempo tá criando uma obra com profundidade, se liga. Então, cara, assim, pra que olhar pra arte com tanta frescura, né, cara? Eu acho que a arte ela tem que cumprir uma função, né, cara? E quanto mais bem uma obra de arte fizer, para o maior número de pessoas possível, melhor, né? Não pode você se deixar guiar pelo massificado, pela massificação em si, né? Mas você também ficar na coisa da profundidade pela profundidade em si, também tem uma hora que parece assim que a obra de arte ela tem que ser curtida pela própria obra de arte. Tipo, uma obra de arte vai curtir outra obra de arte, assim, sabe? Tem um negócio meio anti-humano às vezes, sabe? Assim, normalmente nem aquela coisa, né? Tipo, você começa bebendo a bebida, depois é a bebida que tá bebendo você, depois é a bebida que tá bebendo a bebida, se liga? Tipo, você tá curtindo a arte, depois é a arte que tá curtindo você, depois é a arte que tá curtindo a arte ali, se liga? E o ser humano não foi escanteado. Então, mas voltando, cara, tipo, desculpem nacionalistas, agora eu vou me redimir, né? Então vamos lá. Cara, o Brasil, cara, ele, ele é proibido de fazer obras de arte nesse sentido. Se liga, quando alguém faz obra nesse sentido, a galera começa a tacar o pau. Então a galera tacou muito pau no Zé de Alencar por ele ter feito idealismo, né? Por ele ter idealizado as figuras. O pessoal fala, por exemplo, né? Ah, o índio no Alencar era um índio idealizado. Às vezes a galera que parece que nem leu Zé de Alencar, ou então leu para comprovar o que viu na aula, ou no livro didático, em algum crítico, em algum autor posterior, se liga, mas não prestou atenção na obra mesmo. Porque, tá, o índio do Alencar é idealizado. Mas o que significa ser idealizado, se liga? Ser idealizado. Primeiro, vamos lá, vamos analisar concretamente, né? Porque se diz que o índio é idealizado, se diz né, se diz que a galera exagerou o papel do índio. Tem uns discursos assim, cara, que quando tu vai olhar pra obra, a coisa não é assim, se liga. Tipo assim, vou pegar, né? O Guarani. O Guarani, cara, tá, tem um índio ali, beleza. Mas um. Cara, não é o índio, se liga, é um índio, se liga. Nenhum momento do Guarani tu pensa assim, olha, esse peri aqui, ele é a representação de todos os indígenas. Não, até porque o peri, primeiro, ele sai do povo dele, ele abandona o povo dele, o povo Guarani, se liga, já começa aí. Então ele já não é o representante dos Guarani, porque ele abandona. Ele não deixa de ser um Guarani, mas ele se desliga do povo dele, se liga. E ele enfrenta os Aimorés, cara. Então, assim, é claro que ele é capturado pelos Aimorés e tudo. Então, é claro que ele não é a representação de todos os indígenas. Além disso, a ideia não é a exaltação do índio pelo índio e tal. O Peri ele vai se relacionar com a Ceci e vai produzir. O Brasil vai nascer disso aí, né, cara? É um mito fundador no sentido de um Brasil nascer da mestiçagem do índio com o português. Eu acho que se o Alencar tivesse tido mais tempo na vida dele, uma hora ele ia conseguir colocar o elemento africano, porque ele tentou, né? Ele tentou no teatro e tentou no regionalismo. Mas acho que ele não foi bem sucedido, mas né, ele viveu pouco, né? E viveu de forma muito tensa e intensa, né? Beleza. Aí, e tem a irmã da Ceci, né? Esqueci o nome dela agora, que ela é mestiça, né? Ela é filha de uma índia, um português com uma índia e tal.
o, aí, o Iracema, né? No Iracema, a Iracema é idealizada. Ah, ela é a Índia dos lábios de mel. Ai, daí. Qual o problema? Qual é o problema da comadre ser a bonitona das tapiocas? Liga? Não existe, não, uma mulher que é tipo a mulher ali, é a mais bonita da tribo, é a mais bonita do lugar e tal. Sim, daí. Aí chega o português vai querer ficar com quem? Com a mais bonita, claro, ele vai. Claro, claro não, né? Mas tendencialmente a Virgem dos Lábios de Mel é a mais cobiçada. Tipo, o macho alfa é o mais cobiçado, a, a, a comadre dos lábios de mel é a mais cobiçada. Então, qual é o problema disso, se liga? A vida é assim, se liga? Quem nega isso é que tá fugindo da realidade, se liga? Então, tipo assim, tem a Iracema lá, que é a comadre dos lábios de mel, aí tem o conquistador, né, do Ceará, o Martins Soares Moreno e tal, tem lá uma relação dele com os Tabajaras, com os Pitiguaras, e tem lá, tem a coisa toda, aí nasce o Moacir, que é o mestiço, o brasileiro e tal, filho da dor. Aí tem, tipo, cara, qual é o problema? Eu não consigo entender onde é que tá o problema, cara. E é engraçado, o Machado de Assis reconheceu, né, cara, o valor da Iracema, né? Aí tu vai pro Birajara, beleza. Aí no Birajara eu já enxergo alguns problemas, tá? No Birajara eu enxergo alguns problemas. Não, e o problema não é o fato de ter ficado só entre os indígenas, porque eu acho que é de boa isso aí, cara. Se tu é brasileiro, tu pode fazer uma história de portugueses, tu pode fazer uma história de africanos e tu pode fazer uma história de indígenas, cara, porque são os nossos três troncos, liga? Tu não tá necessariamente dizendo que o brasileiro é só português ou é só indígena ou é só africano. Não é porque tu é brasileiro que tu vai obrigatoriamente colocar sempre os três, se liga? Tu pode colocar dois, tu pode colocar só português indígena, só português africano, só indígena e africano, ou tu pode colocar os três, ou tu pode colocar só um, se liga? Um dos três, ou só indígena, só africano, só português. Não tem problema nisso, se liga? Não é esse o problema do Birajara. O problema lá, eu acho que é porque tem aquela coisa, né, de poligamia, assim, rola um negócio meio assim. Aí o Alencar nas notas ele faz um exercício abstrato assim que prenuncia o Oswald de Andrade, apesar de que hoje em dia todo mundo curte o Oswald de Andrade, né, cara, a antropofagia. O Alencar lá nas notas do Birajara ele já coloca, né, a antropofagia como uma coisa que pode ser admirada como um espetáculo, né, saindo um pouco da tragédia humana que está ali e tal. O Alencar dá uns primeiros passos nisso aí, né? E eu acho que são passos muito perigosos. Tanto é que vai dar no Oswald de Andrade, que é um cara que, assim, o Diego Abreu já me falou para eu olhar umas coisas aí do Oswald para eu relativizar essa minha posição, mas até hoje, cara, hoje, até o fechamento dessa edição, eu não tolero, cara, Oswald de Andrade, se liga pra mim, isso aí é um sintoma da decadência nacional, se liga pra mim, é o lusianismo oficial, cara, assim, é a cereja do bolo Luzia, se liga, é o Oswald de Andrade. Mas, enfim, desculpa aí o parênteses. Então, beleza, tem isso no indianismo do Alencar, mas além disso você vai ter o regionalismo, cara. E no regionalismo você percebe que o gaúcho ele é descendente do indígena e você percebe que no, no sertanejo o Arnaldo lá é descendente de indígena também, se liga, é mestiço, indígena, português, talvez africano também. Nas peças do Alencar, né, na peça Mãe, você vai ter lá a questão do cara que é mestiço de português com africano, se liga. No, no Tronco do IP já não tem tanta coisa da mestiçagem com o africano, mas tem os africanos em si, né? Enfim. Então, assim, é, 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 o modo como o
Brasil vai se percebendo esse cruzamento de universos, de culturas diferentes e tal, no romantismo a coisa ela estava tentando ser elaborada ali, né? E isso vai ser retomado com os regionalistas, com alguns outros, né, os verde-amarelistas, a galera assim, vai tentar retomar um pouco isso, cara, mas essa literatura experimental, cara, tipo Machado de Assis, que dizia que o índio não tinha grande importância para a literatura, o, esses caras modernistas, antropófagos, não sei o quê, para mim essa galera, eles essa galera, no geral, assim, doido, eu acho que o resultado não é bom não, se liga. Eu acho que o Brasil não tá se vendo no espelho ali não, ali é uma galera, é uma elite altamente cosmopolita, muito mais influenciada em movimentos experimentais da França e de outros lugares aí, do que realmente o brasileiro ensaiando andar com as próprias pernas, se liga? Se reconhecer, se entender. Não é uma experimentação nesse sentido, não. Experimentação no sentido de, cara, eu vou testar minhas forças, ou eu vou ver se eu me dou bem fazendo assim. Não é, pra mim não é tanto isso, cara. É mais tipo assim, na França eles estão fazendo assim, vamos fazer também? Em Milão, esse é o último grito em Milão. Vamos lá vestir o último grito em Milão, se liga? É um negócio mais assim, cara. Eu não curto, não. Mas enfim, o romantismo tem essa coisa da idealização, né? Ele pega um tipo ideal. Você vai ter lá o guerreiro ideal, você vai ter a mãe ideal, a esposa ideal, o marido ideal, o filho ideal, o rei ideal, etc e tal. Qual é o problema disso, doido? É isso que a literatura e o cinema e a música e a arte em geral do mundo todo faz. Se liga? E parece que o brasileiro não pode, não. Tem um monte de coisa, cara. Todo mundo pode, o brasileiro não pode, não. O brasileiro não pode, não. Eu posso idealizar o branco, mas idealizar o índio não pode, não. Porque idealizar o índio é matar o índio. Idealizar o branco é matar o branco? Se eu estou idealizando um soldado, um mariner, né, um fuzileiro naval dos Estados Unidos, eu estou matando ele, tem problema eu idealizar o fuzileiro naval dos Estados Unidos? Tem não, né? Todo mundo curte. A galera curte o Rambo, curte o Rock, curte o Falcão, curte o Grande Dragão Branco, curte o Van Damme, o Schwarzenegger, o Stallone, vamos aquele cara lá, agora, que namorava a Grace Jones. Você curte esses caras tudinho. Agora você não pode curtir um Peri, você não pode curtir o Arnaldo, você não pode curtir os heróis nacionais, não. Você não pode curtir o Henrique Dias, você não pode curtir o Felipe Camarão, você não pode curtir o Dom Pedro I, você não pode curtir ninguém, né, cara? Do Brasil você não pode curtir, não. Essa galera não pode ser idealizada, você não pode ver eles por um prisma heróico, você não pode ver eles como encarnação de uma virtude. E tipo assim, como eu falei lá no começo, né? Cara, isso não necessariamente contradiz você colocar cenas do dia a dia, coisas banais. Não, você pode fazer isso também. E mesmo assim você vai estar trabalhando de uma forma idealizada. Idealizada não no sentido ruim, mas no sentido bom, no sentido de tipo assim, educativo, formativo, se liga. Ter uma substância espiritual de quando tu ouvir aquilo, tu se sentir inspirado a ser uma pessoa melhor depois de ver aquele filme, depois de ouvir aquela música, se liga. Então, cara, a gente vive, bicho, no Brasil com esse viralatismo dominante nos setores que formam opinião, que administram, que controlam a cultura brasileira, né, cara? É a raposa tomando de conta do galinheiro, se liga? O vira-lata tomando de conta dos setores que controlam o nosso espírito, se liga? A gente vive o pior de dois mundos, bicho, porque, por um lado, tu tem que ter uma visão pessimista de tudo, se liga? Então, assim, tu não pode dar vazão ao bom sentimento, à pureza de sentimento, ao amor romântico, ao heroísmo. Tu não pode dar vazão a essas coisas porque é muito ingênuo, é muita ingenuidade. Você tem que ser um homem de razão, você tem que ser uma pessoa madura. Com esse argumento da maturidade, da, da sabedoria, né? Com, esse, com essa suposta sabedoria, justifica-se você matar o sentimento, matar
a idealização de qualquer coisa, né? Você taxa tudo isso de romanesco, de ingênuo, de infantil, de juvenil, de pueril e tal, beleza. Só que ao mesmo tempo, tu tem a exaltação de que Macunaíma, Memória de um Sargento de Milícias, que mais? Tu vai ter, cara, bandidagem, tipo, se for bandido, se for palhaço, se for picareta, se for uma pessoa assim frívola e tal, isso aí tá valendo, bicho, isso aí vale. Isso aí não é pueril, isso aí é assim. Esquece a sabedoria na hora, esquece a prudência, esquece a razão, esquece a maturidade. Se for bandido, se for safado, se for canalice, cara, tá valendo, se liga? Então a gente vive no pior de dois mundos, bicho. Por um lado, tu proíbe a pureza sob o argumento de não, nós somos adultos, nós somos sérios, isso aí é coisa de juventude, tal, não sei o quê. Por outro lado, quando vai falar de panaquice, de criancice, de puberdade literária, puberdade artística, tá valendo, cara. Tá valendo. Se liga? Tá valendo. Então é o pior de dois mundos, bicho. Então, cara, chega, cara. Chega, bicho. Vira-lata, cara. Você não pode deixar entrar dentro de casa, muito menos assumir o controle da casa, cara. Irmão, lugar de vira-lata, cara, é virando lata, bicho. Lugar de vira-lata é virando lata. Então é isso, cara. Em defesa do romantismo. Se o nome desse canal não fosse no contratempo do algoritmo, o nome seria Em Defesa do Romantismo. Que é a mesma coisa, cara. Não é à toa que a gente vive no contratempo do algoritmo. É para defender o romantismo, se liga? Não o romantismo no mau sentido, mas o romantismo no bom sentido. Né? No sentido de um resgate dos valores, no sentido de uma defesa do que é nacional, do que é elevado, do que é virtuoso, do que é puro. Se liga? É nesse sentido aí, do que é ideal, né? A defesa das ideias. As ideias, elas precisam reger a nossa conduta, né? Lembrando, as ideias, não os conceitos. Os conceitos, eles são instrumentos, são ferramentas. Eles não são o fim, eles são o meio, né? Agora, as ideias, elas são o fim, os fins, né? Tá certo que são fins intermediários, porque o nosso fim último é Deus, né? Mas as ideias, elas são, vamos dizer assim, a escada, né, que nos leva a Deus, né? A ideia do bem, a ideia da justiça, a ideia do amor, essas coisas nos conduzem a Deus, né? Então é isso, pessoal. Acho que tá grande demais. Eu esperava que isso aqui ia ter uns 10 minutos só. Toda vida é assim. Valeu. Então, defendamos o romantismo. Inclusive o amor romântico, por que não? Né? É bom, né? Você formar uma família e o que sustenta, né? Pelo menos o que dá o impulso inicial, ali, que faz a atração da parada, né? A atração e a tração da parada. Amor romântico, né? Mas romantismo não só nesse sentido, né? Romantismo nesse sentido de uma elevação espiritual. Então acho que a nossa arte ela tem que ser assim, cara. E ela tem que entreter, se liga. Qual é o problema de entreter, bicho? Você corta o entretenimento, você corta a possibilidade de a maior parte das pessoas se sentir atraída por aquilo, se liga? E em nome de quê? Em nome de experimentações vãs e vis. Bobagem. Falou, galera. Viva o romantismo, viva o Brasil, viva Cristo Rei.